Esperar. Então, resolvi fazer esse vídeo, uma transmissão ao vivo, inclusive, porque esse é o horário que a turma está começando a desligar um pouco e vamos falar aqui sobre negociação de contratos em período de pandemia do coronavírus, né? Ou seja, quem que assume o prejuízo dos contratos durante esse período de isolamento, esse período de quarentena e após, né, esse período de quarentena. Eu estou aqui de home office, a equipe toda do escritório está de home office, mas as ligações de clientes elas não param, são insistentes. A gente tem recebido em média 15 a 20 telefonemas por dia para discutir questões relacionadas a contratos, como que ficarão os contratos que devem ser suspensos nesse período de pandemia do coronavírus. Então o objetivo aqui da nossa live é tratar um pouco disso, e esse assunto vai se estender até sexta-feira. Várias normas municipais e estaduais de isolamento ainda não foram emitidas e serão emitidas e impactarão comércio, indústria, construção civil, uma série de empreendimentos. Então, o que a gente queria falar um pouco aqui é sobre o caso fortuito e a força maior, né? Que tem sido invocada por todos a todo momento para poder não cumprir os contratos. A primeira coisa que a gente tem que entender, né, é que essa pandemia, né, esse isolamento, essa quarentena, ela não afeta todos os setores na mesma medida, da mesma forma, né? A gente já tem alguns decretos estaduais e até mesmo medidas legais do governo federal informando o que são atividades essenciais e quais são as atividades que podem ser suspensas. Então, naquelas atividades que podem ser suspensas, né, devem ser suspensas, vamos colocar como exemplo as atividades de shopping center, ou de centros de comerciais ou feiras. O que acontece com o lojista? O lojista ele fica numa situação que ele não pode exercer a atividade dele. O alvará dele continua ativo, mas o alvará do shopping ele não permanece ativo mais a partir daquele decreto, dentro de um período estabelecido de um decreto, ou até mesmo numa situação de prazo indeterminado, como tem sido, por exemplo, o decreto do Estado de Minas Gerais. Então o que acontece? Nesse primeiro momento, a loja do shopping center, que tem o aluguel, que tem pagamento de bônus, né, pelo retorno financeiro que a loja tem mensal ao próprio condomínio, as obrigações que ela tem com os funcionários, algumas entregas, por exemplo, algumas lojas do shopping também são centros de distribuição, algumas entregas que elas têm que fazer. Naquele momento, ela sofre um impacto imediato de uma situação que ela não tem como prever, né? Então, o que vem à mente, já é muito natural a gente falar hoje de caso fortuito ou força maior, mas quase ninguém sabe o que significa isso. E aí a gente tem que analisar esses casos, trazer para dentro da norma, para entender se é um caso fortuito ou força maior. Vou te dar um segundo exemplo, nós vamos falar dos dois para tentar encaixar, da construção civil. Alguns decretos têm colocado a construção civil como atividade essencial, não pode parar. Então, mesmo que todo o sistema ao redor de uma atividade, por exemplo, da construção civil, está parado, né? Você pega serviço de transporte, restaurante, o comércio, o depósito, etc. Até algumas indústrias têm parado suas atividades, a construção civil ela não pode parar. E o impacto para uma obra especificamente, frente ao contratante, né, que contratou uma empresa de construção civil? Aquele impacto ele é indenizado ou não? Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é caso fortuito ou força maior. A jurisprudência, ela, diferente da doutrina, ela não diferencia uma situação da outra, tá? Já a doutrina brasileira, ela diferencia força maior como um evento inevitável e caso fortuito como algo imprevisível.
E aí, em relação a essa conceituação, a gente acaba caindo em contradição, ou às vezes caindo em erro, quando a gente vai definir se uma situação específica poderia ser inevitável ou não, né? Ou se ela era ou não imprevisível. O caso do coronavírus. Era inevitável que o coronavírus chegaria ao Brasil? Não. Todo mundo já sabia. Quando a pandemia estourou, quando a epidemia estourou na China, pela nossa movimentação aérea e marítima, né? Essa ida e volta de uma série de pessoas para todos os lugares do Brasil, do mundo, né? A gente sabia que ela ia chegar no Brasil. Então era inevitável. Então se ela não, era inevitável, então ela era um caso de força maior. E outra coisa, ela era inevitável, mas ela era previsível? Ela era previsível. A gente sabia. Ou seja, a gente sabia que ela chegaria aqui, tá? Ela era previsível, mas era inevitável. Então não faz diferença se você ficar conceituando, porque você pode sair de um conceito e cair no outro. O que interessa é o que está previsto no artigo 393 do Código Civil, onde ele fala que o caso fortuito e a força maior é um fato necessário cujos efeitos não eram possíveis de evitar ou de impedir. É isso que importa. Então, o coronavírus, ele era inevitável e previsto. Ok? Diante dessa previsão legal, mesmo que o contrato não tenha uma cláusula de caso fortuito ou força maior, a gente regulamenta essas situações pelo artigo 393 do Código Civil, ok? Agora, não há dúvida que a pandemia de coronavírus é conceitualmente um evento de força maior. Concordam comigo? Ela era inevitável. Ela era inevitável. Por quê? Porque era previsível a chegada dela no Brasil. Inevitável a propagação do vírus. Falando um pouco sobre como que a gente indaga isso num contrato, a gente tem que tomar muito cuidado que cada contrato tem que ser analisado individualmente. E a gente não pode, de forma alguma, usar o caso fortuito e a força maior como oportunismo, como muitas empresas têm utilizado esse dispositivo de exclusão de responsabilidade, tá? Porque a verdade disso tudo é que alegar caso fortuito e força maior exclui a responsabilidade de uma das partes em cumprir a sua obrigação contratual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o oportunismo, tá? Uma das coisas importantes em relação ao caso fortuito e força maior é a comprovação da causa e de efeito, tá? É imperioso que o empresário demonstre que a causa dos efeitos está relacionada com as medidas de isolamento da Covid-19. Né? Então, com isso, durante todo esse período de quarentena, o empresário deve registrar formalmente todos os problemas enfrentados e que impactam o seu contrato. Então, um exemplo que eu dei do shopping, né? O shopping ele não pode funcionar e, consequentemente, todas as lojas lá dentro não podem funcionar. Então ele tem o lojista, o contrato de aluguel, ele tem as obrigações com os empregados, e nesse momento a gente tem que dar muita ênfase ao cumprimento das obrigações previdenciárias e laborais, porque são as partes mais impactadas. Então, o que ele tem que ter de registro, um lojista? Ele tem que ter o contrato dele de aluguel, né, em mãos. Ele precisa ter toda a documentação relacionada aos seus funcionários. É importante que ele tenha, né, o registro dos últimos meses, qual era o fluxo de caixa que ele tinha, os pagamentos, a receita, para ele demonstrar para o shopping que se aquela quarentena continuar por uma determinada quantidade de dias, ele fatalmente não vai conseguir pagar o seu aluguel, ok? Então, nessa situação específica, ele teria sim uma exclusão da responsabilidade dele de cumprimento integral da sua obrigação.
No exemplo que eu dei da construção civil, que é um caso de atividade necessária, ela tem que ser continuada, a gente tem uma situação um pouco diferente. Por quê? Porque nesse caso específico, ela tem que continuar, mas ela sofre todos os impactos ao seu redor. Então, como que os empregados vão locomover se o transporte público municipal, por exemplo, está suspenso? Né? Como que os empregados vão se alimentar se o restaurante que fornecia alimentação está com atividade suspensa? A empresa de construção civil, ela começa a ter uma série de despesas que não estavam programadas. Por exemplo, disponibilizar ônibus ou uma van ou outro tipo de veículo para buscar os funcionários em casa. Todo o custo de medidas rigorosas sanitárias que numa situação de não pandemia não eram necessárias. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, o fornecimento de alimentação, toda a dinâmica que tinha, que foi alterada com a suspensão, né, gera um custo. Todo esse custo, tá, ele não estava previsto no contrato. Mas mesmo a atividade sendo continuada, esse custo ele tem que ser transferido sim para o contratante. Porque o contratado não teve essa previsão. Ok? Agora, a gente sabe que o caso fortuito e a força maior são causas de exclusão da responsabilidade, mas a gente não entende que a solução desse caso se resolva simplesmente com uma notificação, que é o que está acontecendo agora. Né? O que a gente tem feito o tempo inteiro é notificar. Por quê? Porque as duas partes, nesse momento, estão vivendo um estresse muito grande. E aí, quando você tem uma ansiedade, um estresse muito grande envolvido em uma situação contratual, principalmente um contrato complexo, que às vezes é o que a gente tem lidado muito, né? A gente trabalha muito com o setor elétrico, então são contratos complexos. A gente tem visto que essa ansiedade tem gerado conflitos, né? O contratante não quer assumir determinadas responsabilidades mediante essa pandemia e o contratado quer se precaver futuramente, né, de ser ressarcido desse custo extra que infelizmente ele vai suportar. Então a gente sugere que as partes não entrem em conflito, que elas possam sentar e poder discutir entre elas medidas criativas de contornar essa situação. Às vezes poderia ser importante trazer uma terceira pessoa de fora, um mediador, né? Uma pessoa que não tem relação com nenhuma das partes e ela possa mediar esse conflito entre as empresas que estão aí discutindo uma situação de caso fortuito ou força maior. Né? Então, vou relembrando, né, para algumas pessoas que chegaram agora, a gente está falando aqui sobre o impacto da pandemia nos contratos continuados, né, em que podem trazer prejuízos para uma das partes e a alegação de caso fortuito ou força maior, ela exclui a responsabilidade daquele que está sofrendo prejuízo de cumprir a sua obrigação. Né? A gente pontuou que é muito importante nesse momento as partes registrarem todos os acontecimentos. Né? Então eu dei o exemplo do lojista que está impedido de trabalhar em razão de um decreto municipal ou estadual de proibir as atividades em shopping centers. Né? Então ele tem que registrar tudo o que acontece durante aquele período, que gera para ele um custo que não estava previsto. Então, por exemplo, demissões não é um custo que você está prevendo. Né? O custo de aluguel, sem você estar tendo uma receita, isso torna-se algo excessivo dentro da sua obrigação. Tem o exemplo da construção civil, que ao redor dela uma série de atividades são suspensas, restaurante, transporte público, e ela tem que continuar. Só que ela passa a arcar com custos que não estavam inicialmente previstos no contrato. Então a gente pondera que nesse momento o conflito não é a melhor solução, sim o diálogo, né? Que as partes possam sentar e discutir com maior detalhe quais são as medidas criativas que elas possam chegar nesse acordo comum para que o contrato não seja rescindido.
Essa é uma primeira orientação que a gente dá. Então, o que que eu pondero para vocês aqui é que não deixem que a situação também chegue a uma situação de onerosidade excessiva, porque aí realmente torna-se impossível de cumprir o contrato, e aí o fim, aonde nós vamos chegar, vai ser a rescisão. Então, como é que a gente pode... quais são as situações que a gente pode discutir com o contratante, por exemplo, né, se a parte contratada é a prejudicada? Você pode reduzir o valor, né, do que o contratante tem para te pagar mensalmente. A gente já fez negociações aqui de contrato de segunda-feira para cá, em que o contratado notificou o contratante dizendo que ele não teria condições de continuar cumprindo o contrato nas condições atuais do contrato. E ele invocou o caso fortuito, força maior, da coronavírus, da pandemia, para poder não cumprir o contrato. Qual que foi a orientação nossa? Entramos aí como mediador, para quê? Vamos discutir uma situação, olha, era uma locação de equipamentos, ok? Então, o equipamento, ele teria que ser deslocado para a empresa, voltar para a empresa, e depois, quando essa pandemia diminuiu o ritmo dela de contaminação e o comércio voltar, as obras voltarem a todo vapor, esse equipamento teria que voltar lá para a obra. Ou seja, é um custo desnecessário, né? Então, o que a gente propôs? Vamos reduzir o valor do contrato? A gente fez uma análise com o contratante, com o contratado, de quais seriam esses valores e chegamos a uma conclusão que poderia ter uma redução de 40% do valor do contrato. Então o contrato ele foi reduzido em 40% e o equipamento continuou lá, né? Nenhuma das partes perdeu com isso. Pessoal, eu estou em home office, meu menino abriu a porta aqui, eu vou fechar porque eu estou prestando atenção no que eu estou falando e no que eles estão gritando. Esse é um dos efeitos da pandemia, trabalhar em casa com criança que não está tendo aula. Mas vamos lá. Olha só, então, o que acontece? Esse é um exemplo. Outros exemplos que você pode pegar, você pega uma loja de um shopping que não pode funcionar, né? A gente pode sentar e ver, olha, quais são os recebíveis que você vai ter no mês, por exemplo, de março, no mês de abril, né? Que as suspensões começaram agora na metade do mês de março. Então, dentro desse cenário de receitas e despesas da loja, pode ser que ainda tenha a condição de pagar o aluguel integral. Só que se ela pagar o aluguel integral esse mês, ela não vai conseguir pagar o aluguel integralmente no mês de abril. Então, o shopping ele pode reduzir naquele mês o valor do pagamento do aluguel e postergar para o mês de recuperação, né? A gente tem hoje fundos de investimentos imobiliários, né, que são donos de shopping, tá? E que não suspenderam o pagamento de remuneração para os seus cotistas. Então, por que o shopping também não pode suspender, né, a cobrança do aluguel para o seu lojista? Então, são formas criativas de se chegar a uma composição. Por que eu digo isso? A judicialização certamente ela não será o caminho ideal num cenário como esse, tá? Você transferir para um terceiro, que é o juiz, que não tem, às vezes, nenhuma aptidão comercial, né? A discussão de como que vai se chegar num acordo, esquece. O juiz ele vai aplicar certamente a norma pura, ou seja, caso fortuito, né? Então não tem responsabilidade o contratado de cumprir sua obrigação. E o contratante vai sair com a mão na frente ou atrás, sendo que numa situação de negociação, onde permeia a função social do contrato, a boa-fé, né, das partes, em tentar fazer com que o contrato permaneça em vigor, né, esse contrato poderia continuar. Me fizeram uma pergunta aqui, que foi o Loja Close 7.
Tiago, sobre os comércios de rua, em relação aos aluguéis, como devemos proceder? Então, a lógica é a mesma. Os comércios de rua, naquela localidade em que eles foram proibidos por uma ordem municipal ou estadual, você está impedido de exercer atividade. Você pode invocar, caso fortuito ou força maior? Eu entendo que nesse caso sim. É o melhor caminho? Talvez não. Por quê? Porque se você, por exemplo, tiver condições de permanecer naquele local, depois que esse processo de quarentena passar, você tem que construir com o seu locador, desde agora, uma relação amistosa, não conflituosa. Então, eu não sugiro já notificar, colocando na carta, como vários advogados estão fazendo. Se é caso fortuito, eu não tenho responsabilidade. Não, olha, eu estou numa situação em que eu não consigo controlar. E eu não posso exercer minha atividade. Os meus custos são esses aqui. As minhas receitas previstas para esse mês são essas aqui. Então, eu não tenho condições de pagar integral. Vamos sentar para conversar? Às vezes não sentar tete a tete, né? Até por causa do isolamento, mas fazer uma videoconferência, conversar pelo celular. Vamos negociar? Eu te proponho isso. Ou esperar do contratante uma proposta. Então, pensem em ter negociações em que a criatividade para se chegar numa solução seja o caminho mais adequado, ao invés do conflito, da judicialização. Eu tenho uma coisa para falar sobre a questão dos comércios de rua. Pegar o decreto do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o decreto do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Lá eles proíbem a atividade de shopping, de feiras e centros comerciais. Não há no decreto a definição do que são centros comerciais. Hoje eu fui ao centro de Belo Horizonte, está tudo fechado, com exceção de algumas pequenas lojas. Ora, centro comercial é o centro de Belo Horizonte? É o centro de Betim? Eu não entendo assim. Eu entendo que o centro comercial é uma localização dentro da cidade, tá? Em que você reúne um comércio em que não é uma feira, não é igual a feira hippie, mas são locais em que as pessoas te dirigem para lá, em que elas se aglomeram em volta de centros. O centro de Belo Horizonte, você tem ruas que tornam o fluxo, como a gente pode dizer, permanente. Então, eu não vejo como necessidade de fechar esse tipo de comércio, apesar de que a Polícia Militar está parando nos comércios, determinando o fechamento, assim como a Polícia, a Guarda Civil. Tá? Então, o que eu queria deixar bem claro aqui, nós temos sim um dispositivo no Código Civil, que é o artigo 393, que trata do caso fortuito e da força maior, mas que talvez esse não seja um caminho adequado para a solução dos problemas que os contratantes e os contratados vão enfrentar daqui para frente em seus contratos de trato continuado, sucessivo e que sejam continuados, os contratos de aluguéis, os contratos de obra civil, os contratos de consultoria, que exige uma atividade em loco, né, onde as pessoas fizeram investimento, assumiram responsabilidades. Eu acredito que não será a melhor solução. Essa pandemia vai passar, tá? E se você, neste momento, brigar com seu locador, brigar com seu contratante, fatalmente vocês vão chegar à resolução do contrato e após a pandemia, você não vai conseguir recuperar seu negócio, porque às vezes nem lá mais, naquela localidade que é o seu ponto comercial, você vai estar. A gente propõe, sim, a nossa orientação é evitar o conflito direto com seu parceiro, buscar a negociação do contrato com alternativas criativas para mantê-los vigentes durante esse período de quarentena. É possível sim estabelecer reduções temporárias do valor da locação, suspensão de pagamento de bônus, de performance, flexibilizar datas de vencimento, né, postergar pagamentos, parcelar pagamentos, compartilhar custos, dentre outras possibilidades criativas.
A Vale do Rio Doce, eu sou velho mesmo, a Vale SA, ela publicou recentemente que ela vai oferecer para os seus fornecedores condições que eles possam permanecer prestando serviço para a Vale. Tá? Ou seja, a Vale tem essa condição e ela faz. Muitos contratantes também têm. Recentemente, a gente entrou numa negociação de um pequeno shopping center, né? Esses shoppings menores que reúnem lojas de eletroeletrônico, e a posição do contratante era irredutível. Eu quero o aluguel, ponto final. Ora, nesse primeiro momento, né, nessa ansiedade, esse desespero que todo mundo está vivendo, porque não sabe até onde nós vamos chegar, né? O presidente da República fala uma coisa, o governador fala outra, a insanidade das pessoas realmente acaba aflorando. Né? Então, a pessoa chegar para uma quantidade lá, 50 lojas, né, que são 50 famílias, e falar, olha, eu não quero saber, eu quero aluguel, então vocês saem daqui, é uma atitude insana. É uma atitude insana que aos poucos, né, à medida que você vai apresentando os fatos, etc., ela vai mudando, porque ela vai percebendo que é uma medida que vai na contramão daquilo que todo bom direito diz, né, a função social do contrato é a boa-fé. Então, eu quero, ao longo dessa semana, que termina, para mim não termina na sexta-feira, né? A gente está trabalhando sábado e domingo, ao longo dessa semana e da outra semana, eu quero vir aqui trazer, toda vez que eu tiver um caso concreto, como ele foi solucionado, eu quero vir aqui trazer para vocês essas soluções, para que a gente possa, juntos, compartilhar aqui no Instagram situações da vida real, em que a gente tenha que negociar contratos, ok? Eu agradeço a atenção de todos, todo mundo que pôde vir aqui, o Vander que está aí, a Gláucia, né? Assim, puder contribuir, pode mandar e-mail. Eu vou publicar um pequeno artigo hoje à noite, tá? No blog do meu escritório, que é o Bal Ribeiro Advogados, que é balribeiro.com.br, www.balribeiro.com.br. Vou deixar lá também um link para que vocês possam acessar o meu WhatsApp. Minhas redes sociais todas, eu tenho falado muito sobre o setor elétrico, mas a gente no escritório tem outros clientes de outros setores, indústria, né? Igual a Adriana tá aí, a Adriana da Santini, uma indústria fantástica, em que eu sei que vai passar bem nessa crise. E aí a gente vai compartilhando, e vocês podem, nesse final desse artigo que eu vou publicar, vai ter uma caixa em que vocês vão poder postar as suas dúvidas, tá? E a gente lá do escritório vai estar à disposição para responder. Então, gente, obrigado. Até amanhã, que eu tô de volta. Estarei de volta.